Aqui ao nosso noticiário, vou pedir bastante atenção, você que está aí do outro lado, sobre um tema que nós rotineiramente tratamos aqui no programa, que é justamente o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós, sociedade civil e também os governos municipais e estadual, têm o papel e a obrigação de combater todo santo dia, minha gente, este mosquito, a fim de amenizar problemas de saúde, porque esse mosquito, você daí de casa já sabe que transmite dengue, zika, chikungunya e, a depender da localidade, a febre amarela e outras doenças. E é por isso que a gente vai tratar aqui mais uma vez para fazer este alerta, mais uma vez tratando deste assunto, desta problemática aqui no programa, tá? Porque, inclusive, em Itabaianinha, uma criança morreu ontem e a família suspeita e os médicos de que tenha sido de dengue. E se for confirmada essa informação, vai ser a 5ª morte de dengue este ano aqui no estado. E é por isso que a gente tem que fazer esse alerta, porque cada um de nós temos a obrigação de combater o mosquito. Nayara da Silva Abreu tinha 10 anos. Segundo a família, ela começou a passar mal no último sábado e foi levada ao hospital de Itabaianinha. Foi medicada e liberada. Como não houve melhora, na segunda-feira ela voltou à unidade. Depois de atendida, voltou para casa novamente. De acordo com o pai, na noite dessa quarta-feira, Nayara retornou ao hospital e o médico solicitou a transferência para o hospital de Estância. Mas no meio do caminho, ela não resistiu. A informação da Secretaria da Saúde é que o óbito está em investigação e que foram coletadas amostras que serão enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Este ano, só para você ter uma ideia, até o momento foram 1.497 casos notificados. Desses, 301 foram confirmados e 4 pessoas morreram este ano aqui no estado de Sergipe por causa da dengue. Claro que é um dado super preocupante. Observe o número de notificação, ou seja, das suspeitas. O caso desta criança de Itabaianinha segue em investigação para comprovar se foi a morte provocada realmente pela dengue. E, inclusive, a gente abre espaço agora para falar sobre esta doença, de como tentar se proteger. E é exatamente agora, no BG Manhã, que eu recebo a infectologista Márcia Lima. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa. Que difícil, hein? A gente sabe que o combate, ele é principalmente por parte da população, porque, por exemplo, o material que pode virar o depósito, o criadouro, geralmente é aquilo que a gente joga fora de forma irregular, jogou atrás do muro ou pegou aquele objeto, descartou de forma errada, e isso acaba se tornando um vetor, um alimento, digamos assim, para que o mosquito ele deposite a sua larva e com a chuva aquilo acabe eclodindo, os ovos eclodam e isso vem a larva e acaba se tornando um mosquito que pode transmitir a doença. Só que a dengue, muitas vezes, precisa de um exame, precisa de um exame muito específico para ter o diagnóstico, e é justamente essa dúvida que a população fica. Justamente, eu senti um sintoma tal, eu estou com febre, estou sentindo dor de cabeça, será que eu estou com uma virose por causa do tempo que está mais úmido ou que tem essa... o tempo está mais frio e isso a gente acaba tendo um pouco mais de virose, como a gente acaba noticiando aqui. E como é que a gente pode, pelo menos, doutora, logo de cara, identificar isso pode ser dengue? Claro que o diagnóstico é médico ali pela anamnese, salvo engano, que é aquela análise que o médico faz logo de cara a cara com o paciente, mas para a gente pelo menos amenizar o povo de casa, que sabe que existe aí, por exemplo, na zona norte de Aracaju, de acordo com o Lira, que é o levantamento feito pelo município, é a região aqui da Zona Norte onde existe aí maior possibilidade, por causa da infestação que é alta, a infestação predial do mosquito da dengue. Então, como é que a gente pode, pelo menos, tentar identificar, nossa, isso requer um cuidado maior porque apareceu algo que não, rotineiramente, na virose não aparece? A dengue, lembrando sempre, eu gosto sempre de me referir a isso, que a dengue é uma virose, Só que nós não podemos banalizar o nome virose. Então, é uma virose e acabou, não é isso. Então, lembrar sempre da febre alta, dor no corpo, e dor de cabeça, principalmente dor nos olhos. Lembrando que em dengue não tem sintoma respiratório,
né, de como resfriado. Então, de coriza, nariz entupido, não tem essas coisas. Agora, a população precisa valorizar, né, a prevenção, acima de tudo. Continuando no paciente, então, o primeiro sinal de febre alta, dor no corpo, dor articular, né, que pode ser dengue, pode ser chikungunya, né, que é tão grave quanto, né? Agora diminuíram um pouco os casos de Zika, mas há a possibilidade que as viroses em si se misturam em termos de sintomas, mas é preciso ficar alerta. Então, o primeiro sinal disso aí, procurar o serviço de atendimento. E uma coisa que eu sempre digo à população e digo às pessoas que me procuram, a primeira coisa a fazer é a hidratação, tá? Porque uma das coisas que levam à complicação da dengue é a desidratação. Então, em criança principalmente. Inclusive, deste caso de Itabaianinha, os riscos para a criança, a senhora acabou citando aí, são riscos maiores, doutora? As crianças, principalmente aquelas menores, abaixo de 5 anos, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, né? Então, pessoas mais idosas e ainda com tratamento de doença, tem que ficar mais alerta. E existem os fatores de risco, assim, esses são os fatores de risco, melhor dizendo. Agora, existem os fatores de alarme, né? Então, qual é o maior alarme? Em criança, nós temos a dor abdominal, vômito, tá? Tontura, quando a criança ou o adulto não consegue levantar e tem tontura, que a gente chama quase desmaio, então são chamados sinais de alarme, tá? Esse é o momento de intervir. Então, esse vai e vem, vai para o posto de saúde e volta, vai para o posto de saúde e volta, isso é um problema. Uma outra coisa que tem que chamar a atenção é o seguinte: a complicação maior ocorre entre o terceiro e o quinto dia, exatamente quando a febre diminui e a pessoa pensa que melhorou. Então, aí é que geralmente ocorre o fator complicador. Ou o sangramento, então qualquer sangramento, sangramento gengival, sangramento na pele. Então, são os vômitos, a diarreia, a dor abdominal, muitas vezes não valoriza, está com febre, dor abdominal e vômito. Pode ser dengue. Inclusive, nós temos um hábito que é extremamente criticado pela sociedade médica, que é da automedicação. A dengue, inclusive, a gente sempre vê que em caso de sintomas, este medicamento não deve ser consumido. Por que a dengue ela tem essa restrição medicamentosa? Existe uma complicação que possa ocorrer a depender do tipo de substância que a pessoa toma, pensando, eu estou com uma dor de cabeça, vou tomar agora, vou me automedicar para ver se diminui, e isso pode haver uma complicação? Sim. Hoje diminuíram bastante o uso da aspirina, né? A aspirina que a gente chama proscrito, não deve ser usada por causa do risco de sangramento. Os anti-inflamatórios, que as pessoas costumam muito usar, né? Está com dor de cabeça e aí usa o anti-inflamatório, então aumenta o risco de sangramento. E o acetaminofém, que muito usado, né? Às vezes em doses maiores do que as prescritas normalmente, a população acaba usando, com o risco que a gente chama de hepatotoxicidade, que é o risco maior para o fígado. Tá bom, agradeço aqui a participação da senhora. Só recebi agora uma mensagem pelo Zap sobre a dengue hemorrágica. Quando é que ela vem? É sempre a segunda vez ou a primeira vez que a pessoa tem dengue, ela pode já ter a hemorrágica? Pode sim, pode. O risco é inerente, entendeu? Pode ser na primeira vez, mas a segunda vez o risco ainda aumenta, dependendo da susceptibilidade individual. Tá bom, doutora. Muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma ótima sexta-feira para a senhora. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Obrigado também.